Então, bem-vindos a mais uma conversa com um artista na Galeria Castreleuca à Arte Contemporânea. A conversa de hoje é com o artista João Bruno Videira, que tem aqui patente a exposição que se chama Terra. Normalmente, a conversa com o artista é comandada, digamos assim, ou conduzida, melhor dizendo, pelo curador da exposição, mas infelizmente desta vez não podemos ter a curadora connosco, a Filipa Belo, então vou eu fazer a conversa com o João Bruno Videira, desde já agradecendo à Filipa todo o trabalho de preparação da entrevista com o João Bruno, agradecendo e mandando-lhe, se possível, um beijinho pelo trabalho que ela fez. João Bruno, muito bem-vindo à Galeria e à exposição. Para quem não conhece o João Bruno, eu vou fazer uma pequena introdução sobre quem é. Portanto, João Bruno Videira, ele nasceu em Tomar, é licenciado em Ciências da Comunicação e foi jornalista da RTP, produtor de vídeo independente, até abraçar o design e o artesanato como uma nova forma de expressão. É um artista que desafia as categorias tradicionais da criação, funde o design com a escultura e o artesanato, com uma mística que é, pode-se dizer, única. A lã, e particularmente a lã de arraiolos, é o denominador comum da obra de João Bruno Videira, unindo todas as suas criações através da cor, através da densidade e da forma. O artista transcende os limites do cotidiano, abraça uma busca pela beleza transcendente, e explora a lã, nomeadamente a lã de arraiolos, como meio para criar poesias cromáticas e formas que dialogam com a natureza, como nós podemos ver na exposição, a tradição, e rompe com as linhas regulares e geométricas para se aproximar da essência da matéria. Cada peça é uma celebração da transformação e do ciclo natural da vida, onde a lã volta à terra numa nova forma, respeitando a sua origem e criando um hino à continuidade da existência. Da experiência do currículo profissional de João Bruno já representou Portugal em diferentes feiras e exposições internacionais, tais como a London Design Fair em 2017 e 2019 em Londres, a Dutch Design Week em 2019 nos Países Baixos e a Dubai Design Week em 2020. João, para criar esta exposição que se chama Terra, o que é que te inspirou e qual é a mensagem central que desejas transmitir ao público que visita e que visita a exposição e que nos vem visitar a galeria? De uma forma muito genérica, a Terra, no fundo, sintetiza toda aquela que é a minha relação mais íntima e profunda que eu tenho com a própria natureza. Eu nasci, aliás, quase no campo, sempre vivi no campo, continuo a viver no campo, e mesmo nos momentos em que me possa ter afastado mais, enquanto observador, deste papel de agente em relação à própria natureza, eu nunca... Há coisas que nos vão ficando, que se vão penetrando a nossa pele, e que são a nossa veste nos dias atuais. Ou seja, nós carregamos todas essas informações ao longo dos tempos, e eu agora falando especificamente como artista, eu não me consigo despir daquilo que sou como pessoa. É impossível. E quando trabalho temas mais ligados à natureza, que é o que eu faço, e é aquilo que mais gosto me dá na atualidade, eu trago essa informação toda para o meu trabalho. E, portanto, no fundo, como dizia desde o princípio, através da lã eu consigo
mostrar às pessoas, e pretendo mostrar às pessoas, aquilo que é a relação mais íntima entre o homem e a natureza. E nessa relação de dependência, porque o homem não vive sem a natureza, porque o homem faz parte da natureza, e, portanto, é isso que eu pretendo mostrar, efetivamente, que nós vivemos numa relação de dependência para com o meio ambiente onde estamos inseridos, e devemos olhar para ele com maior atenção. Sim, é verdade. É interessante que tenhas dito que viver com a natureza quase em simbiose, não é? Sim, sim. E não utilizá-la de uma forma intensiva, explorativa, como é hoje muitas vezes utilizada. Sim, que é a ação do homem na natureza vê-se, infelizmente, vê-se, daí falarmos em pegada, exatamente. E muitas outras coisas menos simpáticas do que a pegada. Muito bem. Portanto, nas obras que estão na galeria nós podemos ver várias peças que têm partes de madeira. A pergunta é, como é que tu escolhes e trabalhas os troncos de madeira e depois as lãs nas tuas obras? Qual é que é o processo por trás da transformação desses materiais? Tem tudo a ver com... Assim, eu sou um eterno colecionador de coisas, vamos chamar assim. Para ser mais específico, qualquer viagem que eu faça, eu estou sempre em busca do que é que está à minha volta, e faço muitos passeios pelo meio da natureza. Os destinos para onde vou, em grande parte, são destinos de meio natural, e, portanto, estou sempre atento a ver o que é que está à minha volta, e não há... Sempre que vejo alguma peça, e chamo peça aquilo que a natureza me dá, bocados de madeira que já estão sem vida, ou que não têm utilidade, ou que podem ser simplesmente podados, por exemplo, de uma árvore, porque as árvores precisam de ser podadas, tal como nós cortamos o cabelo, as árvores também não precisam de toda aquela vestimenta que trazem. Sempre que eu vejo alguma peça que me chama a atenção, então aí eu vou... Se for possível, e se a peça estiver em condições de ser utilizada, não pode estar podre, obviamente, tem que estar em condições de se manter, de se cuidar permanentemente, então aí eu recolho essa peça, trago-a comigo. Essa peça pode-me chamar a atenção por variedíssimas coisas. Pode ser o tipo de peça, o tipo de madeira em si. Por exemplo, aqui atrás temos uma peça que, além da forma... que eu achei particularmente interessante, é uma raiz, porque não parece ser uma raiz, porque a raiz normalmente não se desenvolve com esta espessura, com esta densidade. Mas isto é uma raiz de cedro que eu encontrei numa falésia no Algarve. Ou seja, a peça, a raiz quase que se transformava em árvore, só que infelizmente, por uma questão da erosão e do terreno se ter desfeito e ter ficado sem solo, ela não teve condições para se ingrar, e então acabou por morrer. Isto era uma peça que eu encontrei já seca, eu só tive que agarrar nela e ela soltou-se do resto que lá estava. E por acaso este ano já voltei ao mesmo sítio, já trouxe... À procura de outra. Não, já trouxe um bocado que pertencia também a esta árvore para uma peça futura. Mas isto tudo para dizer que o que me chama a atenção é a peça em si, pelas suas características, neste caso por ser uma peça de cedro, porque é uma madeira nobre, pela forma em si, a sua textura, isso chama muita atenção, porque as peças em si já são em si esculturas, e portanto eu quase que tenho que só continuar aquela escultura que a natureza já esculpiu. É um bocado essa a ideia que eu procuro trazer para o trabalho nestas novas peças. Ou seja, respeitar a peça na sua origem, e acrescentar-lhe alguma beleza, se possível. Não quero alterar, não quero deturpar nada daquilo que ela era originalmente. É um bocado essa a intenção que eu trago para o trabalho. E a lã, o adicionar da lã, qual é que é o processo que tu utilizas para
para adicionar ao lã, só que neste caso temos essencialmente escultura com lã. É escultura com lã, embora o que nós vemos feito com lã não é peça, neste caso a raiz, não é a raiz revestida. Ou seja, o que nós vemos da peça da raiz é só o que está à vista de madeira. Tudo o resto já é uma construção minha, feita com uma construção de arame e com a lã. Ou seja, é a minha ideia, a minha imagem, como se esta raiz ainda tivesse vida, como é que ela se poderia continuar o seu caminho. E então daí construo, neste caso, com o recurso a arames e depois revestido com lã, essa mesma escultura. Interessante, achei interessante teres dito que a natureza esculpiu o pedaço de madeira, não é? É verdade. Mas, sim, é verdade, eu concordo, mas porque é visto com os olhos do artista, porque se fosse visto com os olhos de outra pessoa qualquer, se calhar não havia assim. Talvez. Uma curiosidade só, e até por se calhar algumas das pessoas que estão aqui podem ter essa curiosidade, eu tenho. Já te aconteceu estar, sei lá, num país longínquo e veres alguma peça que queiras trazer e teres trazido contigo ou não? Não, este ano não consegui trazer, mas estive na Noruega. Encontrei mutais coisas que, se tivesse capacidade para fazer, teria trazido. Interessante, isso é de facto interessante, e imagino que sim. A peça central, ou uma das peças centrais desta exposição, é o coração, que podemos ver ali. Podes-nos contar um pouco mais sobre o significado deste coração, que mais uma vez é feito com madeira e com lã, portanto é esculpido tendo como base madeira e depois esculpiste com lã. Podes-nos contar um pouco mais sobre este coração? Sim, claro. Do ponto de vista formal, como dizias, esta peça nasce é uma escultura feita a partir de um tronco de eucalipto. Eu automaticamente, lá está, o olhar do artista neste caso, quando viu aquele tronco, viu um coração, viu uma forma que poderia dar um coração, porque o trabalho começa logo aí. Assim que se encontra uma determinada peça, eu pelo menos tenho essa facilidade de imaginar com quase toda a clareza o que é que vai acontecer ali. E quando vi este tronco, imaginei automaticamente um coração. Não sabia exatamente em que moldes é que eu iria fazer, mas sabia qual era o caminho, e isso às vezes não, facilita e de que maneira todo o trabalho. Portanto, em termos formais, foi uma escultura feita a partir deste tronco de eucalipto, porque a forma mãe já lá estava delineada, eu só tive que dar corpo a essa forma. Do ponto de vista conceptual, o coração é o pulsar da vida, e portanto ele aqui representa essa ligação, faz a ligação mais uma vez entre o homem e a natureza, e mostra o quanto nós dependemos do meio ambiente em que estamos, e daí a necessidade de criar uma peça que remeta para esse pulsar da vida, para o bater, para o motor, para algo que está sempre em ação, como o coração, e que ao mesmo tempo, e por essa razão, nos chama a atenção para a urgência de percebermos a nossa dependência face ao meio em que estamos inseridos. Porque nós não somos nada sem o meio onde vivemos. Se o meio, e isso hoje em dia, claro, é mais do que evidente, é um assunto que está na ordem do dia, e inevitavelmente, como é óbvio, percebermos que não somos mesmo nada, não podemos viver sem o meio em que estamos, e portanto é urgente pensarmos e começarmos a pensar de uma forma diferente e agirmos sobretudo de uma forma diferente. Muito bem. No início da introdução eu disse que o teu trabalho enquanto artista começou essencialmente pelo design, certo? Mas, e continuas a trabalhar peças de design. Aqui na galeria, como é uma galeria de arte contemporânea, trouxemos só peças que se enquadram dentro da arte contemporânea.
E a pergunta é, o que é que motivou essa tua transição do design para a escultura e qual é a relação entre estes dois campos de trabalho, o design e esta escultura, podemos dizer, escultura contemporânea? Uhum. No fundo, assim, eu da forma como analiso essa evolução, ou essa passagem, ou essa transição, eu vejo simplesmente como evolução natural do meu trabalho. É resultado da minha própria curiosidade e da evolução como pessoa, como artista, que me faz procurar outros terrenos onde eu me sinta mais livre para poder agir, para poder criar. Não é que eu nunca me tenha sentido livre, mas quando estamos a falar de peças de design puro, eu tenho uma resposta para dar, concreta. Eu tenho um objeto para criar que tem que responder a uma determinada solução, tem uma função concreta. Quando estamos a falar de escultura, quando estamos a falar de arte contemporânea, não há limites. O limite da criação somos nós próprios. Nós é que nos impomos esses limites. E, portanto, eu sinto-me necessariamente mais livre neste terreno. Gosto dos dois, mas há espaço e acho que as coisas conseguem dialogar todas. Até porque a minha marca é sempre o trabalho com as fibras têxteis e em concreto a lã dá um corpo a todo o trabalho que qualquer pessoa que olhe para ele identifica-o. E, portanto, independentemente de ser uma peça de design puro e duro ou uma escultura, as pessoas vão olhar para ela da mesma forma, sabendo que esta peça tem uma identidade própria e relaciona-na comigo. E isso para mim também é importante que isso aconteça. Mas do ponto de vista artístico, eu sinto-me muito mais livre, acho que é a palavra mesmo certa, para ter esta liberdade de criar sem barreiras, sem condicionalismos nenhuns. Isso agrada-me bastante. Ok, é interessante essa questão da liberdade, na transição do design para a escultura, mas ainda assim, bem, eu não sei, essa transição, enfrentaste alguns desafios ou não? Claro, do ponto de vista técnico, sobretudo, porque é uma questão mais na escultura, e quando estou a trabalhar com um material como a lã, teve que haver um domínio muito, não vou dizer perfeito, mas um grande domínio do material para perceber como é que ele se comporta. E só quando conhecemos ou quando dominamos estas características do material como a lã é que estamos prontos para poder manipulá-lo e criar aquilo que queremos, efetivamente, e saber como é que ele reage, como é que ele se comporta. Isso é importante. E quando passamos para uma escala diferente, porque a escala do design é uma, a escala da escultura pode ser outra, e eu quero caminhar num sentido de escala ainda maior do que esta que está aqui patente, e nessas condições, obviamente, temos que ter noção do que é de todas as necessidades para conseguirmos desenvolver aquilo que temos em mente. Ok. Posso um pouco dizer que com maior liberdade que traz a arte contemporânea, também te traz muito mais desafios, ou maiores desafios, em termos técnicos e de domínio dos materiais, como tu disseste, para conseguires as obras. E então, se pretendes, digamos que aumentar a escala, esse desafio também aumenta, mas se calhar também o prazer e o sentido de realização também em dobro ou em triplo, não é? Sim, sem dúvida. Muito bem. Em tua opinião,
Já falaste um pouco do ambiente e já percebemos a tua questão, as tuas questões ambientais e a importância que dás ao ambiente e à relação, neste caso, do homem com o ambiente. Em tua opinião, como é que a arte pode contribuir para uma maior consciencialização ambiental? Eu acho que de uma forma mais direta do que possamos imaginar, ou seja, quando através de um objeto de arte, quando ele dialoga connosco, quando ele nos provoca uma emoção que nós não sabemos exatamente o que é, mas provoca-nos essa emoção, automaticamente também nos conduzirá a uma reflexão própria. E quando uma determinada obra de arte está intimamente ligada a um tema e quer explorar esse tema, a pessoa se sentiu preso ou se sentiu emocionado ou se sentiu alguma forma de atração em relação àquela peça em concreto, vai obrigatoriamente pensar e refletir sobre o tema que está subjacente à obra de arte. E isso é um meio facilitador para levar a pessoa a pensar e, por consequência, a agir de uma forma diferente em relação a um determinado tema. E, portanto, acho que, nesse sentido, uma obra de arte pode levar as pessoas a uma mudança de pensamento, de ação. Sim, interrogando-se e pensando, claro, e refletindo. Claro. Nós estamos numa exposição, a Exposição Terra, que é uma exposição de arte contemporânea com as tuas esculturas. Quais é que são as tuas expectativas ou como é que esperas que o público que visita a exposição se relacione com as tuas obras? Vai um pouco no mesmo sentido da resposta que deste? Exatamente. Gostava que as pessoas olhassem para a exposição e, sobretudo, até para um material como a lã, que é o caso que eu utilizo, e porque normalmente não estamos habituados a olhar para um material que apelidamos ou pensamos que é tão frágil desta forma. E, portanto, perceber que a importância também de olharmos e de incorporarmos até na nossa própria vida, na nossa vida cotidiana, materiais naturais, fibras naturais, como é o caso da lã, porque que às vezes já deixamos de fora, até então com o advento dos têxteis, de indústria e tudo mais, cada vez menos recorremos às fibras naturais e utilizamos fibras sintéticas e tudo mais. Portanto, é importante darmos valor e perceber como é que a importância das fibras naturais em concreto, a lã tem um papel muito importante e é uma matéria que é muito nos diz respeito a nós em Portugal. Sim, isso é importante. Bem, para terminar, queria-te perguntar, já nos disseste um pouco que passa pelos teus objetivos continuares esta vertente da arte contemporânea, eu espero que sim, porque é muito interessante, mas que queres levar a tua arte para dimensões maiores. E nesse sentido, ia-te perguntar quais são os teus próximos projetos e quais são as tuas próximas explorações artísticas, se é que estás a trabalhar em algo, e se esse algo em que estás a trabalhar e essas novas explorações, se as podes partilhar connosco para aguçar o apetite. Eu gostava que de tudo aquilo que possa dizer se vai concretizar mesmo e já no próximo ano. Desde sempre que o meu objetivo, desde que encontrei a lã como matéria-prima principal, e continuo a dizer que é a minha matéria-prima principal e não única, porque eu trabalho a lã como matéria-prima principal, mas vou complementando ou vou usando como complemento de outros materiais, seja a madeira. Aqui só temos a madeira, temos por acaso ali também aquele banco que dá para demonstrar a cortiça. Temos aqui a erosão com que não tem madeira, não é? Sim, só lã com o arame, mas do que não está à vista. Mas tenho intenção de utilizar outros materiais, trazê-los para o domínio da lã,
como sejam, não é segredo, como seja, quer a cerâmica, quer a pedra, são dois dos elementos que eu há muito procuro uma forma concreta para os trazer para o meu domínio de trabalho. E isso acho que possivelmente para o ano já irá acontecer com um deles pelo menos. Outras ideias que tenho, nomeadamente em relação à incorporação de alguma iluminação subtil em algumas peças, é um dos desejos que tenho e que possivelmente também conseguirei concretizar no ano que vem. E depois, como dizias, e bem, a questão da escala. Eu vou ter, em princípio, 2 exposições no ano que vem, e numa delas em concreto terei condições para chegar a uma escala bem diferente do que aquela que estou habituado. E esse vai ser um desafio muito grande, mas que eu tenho muita vontade de abraçar, porque é algo que eu percebo já há algum tempo, e não só a questão da escala, como trabalhar para peças que sejam para espaço público, é um desejo que eu gostava de colocar muito proximamente em prática. Ok, vou ficar à espera, porque, como sabe, gosto imenso do seu trabalho e sigo há imenso tempo, portanto vou ficar expectante. Obrigado. Com essas novas obras. E outra coisa que me atrai muito é, de facto, a utilização de materiais naturais. Falaste da pedra, falaste da cerâmica, com todos estes materiais. João, muito obrigado por estares aqui nesta conversa na Galeria Castro Leio Arte Contemporânea. E eu agora abria a conversa ao público que está aqui presente e que nos honra com a vossa presença. Se quiserem fazer perguntas ao João e começarmos uma agradável conversa, teremos imenso gosto.